de abril, na regional do Quilamba, às 8 horas. Apela-se aos pastores a reforçarem este anúncio em suas regionais e as regionais que não têm este departamento ativo devem criá-lo. Amém, pastores? Se porventura na tua igreja regional o evangelismo não tem ainda corpo diretivo, não tem líderes, então levante esses líderes e dia 18 apareçam aqui para a reunião. Não, aqui não. Vão para o Quilamba para esta reunião. Amém? Todos juntos vamos longe, vamos trabalhar. O evangelismo quer dar passos significativos que tem que ser com o apoio de todos nós. Aleluia. Amém, pastores e líderes. Por outra, queremos também apelar à igreja de que temos uma situação no Mochico. A igreja que está sendo aberta no Mochico, brevemente o tempo da renda ou do aluguer termina e carece de uma ajuda e pediram essa ajuda. Aleluia. O pastor Caia telefonou pedindo essa ajuda. Já tem uma parte de dinheiro e precisa de um pouco mais. Então estamos a pedir aqui os líderes, pastores, se pudermos ajudar, e acho que devemos ajudar, e a Bíblia nos orienta a melhor dar do que receber. Não sei se fizemos isso, vamos fazer o apelo amanhã, como vamos estar aqui outra vez, traga uma oferta para então ajudarmos a igreja do Mochico. Quem sabia que já existe uma igreja, comunidade evangélica universal no Mochico? Uma boa parte, não é? Então essa igreja carece da nossa ajuda. Por que nós devemos ajudar? Primeiro é que o pastor que está lá saiu daqui e foi orientado para abrir a igreja através do Luanda. Se nós somos os pais, devemos sustentá-lo. Aleluia. Estamos a pedir. Talvez pode alguém dizer, mas não quero do caixa. Qual caixa? Está falando do caixa provincial. O caixa provincial depende das igrejas regionais. Nós recebemos simplesmente o chamado 20%, que por vezes pedimos 30%. Bem, mesmo assim não chega. Por quê? Porque destes % que nós recebemos das igrejas regionais, apoiamos aquelas igrejas que não rendem, quer dizer, que não têm capacidade de pagar o seu pastor. É como que chapa ganha, chapa gasta. Precisamos dessa ajuda para o Mochico. Podemos fazê-lo? Então amanhã, por favor, traga aquilo que puderes. Se disseres também, não, tenho aqui 200 mil, vou pagar o ano todo, louvado seja o Senhor, Deus vai te recompensar. Aleluia. Mas o que é certo, amanhã, por favor, traga uma oferta. E se já tens, para não levares mais, podes deixar também. Aleluia. Então amanhã, no final da apresentação do seminário, vamos recolher esta oferta a favor do Mochico. Amém? Então, respondendo amém, quer dizer que não querem. Aleluia. Podemos ou não podemos? Podemos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por favor, pastores, não se esqueçam, aqueles que não têm departamento de evangelismo, criem e dia 18, Quilamba é o sítio para a reunião. 8 horas, na Igreja Regional do Quilamba.
Graças a Deus, irmãos. Nós, no âmbito do último encontro que tivemos aqui, apresentamos o plano arquitetônico do edifício administrativo. Foi feito aqui um conjunto de recomendações e uma das recomendações foi que devêssemos trazer, para além das alterações, também trazer aquilo que seria o orçamento tipo para a obra que nós pretendemos fazer aí atrás. Para os irmãos que provavelmente não estiveram aqui, nós estamos a falar de um edifício de aproximadamente 3 pisos, um rechão, um primeiro andar e um segundo andar. No primeiro andar no rechão nós vamos ter principalmente a área que nós temos hoje, que é cozinhas e quartos e os WCs. Aquilo que foram as recomendações foi aumentarmos aqui o espaço dos quartos de banho para termos mais cabines para necessidades maiores, fisiológicas maiores, e também para o banho, porque muitas das vezes temos aqui situação de retiros, vigílias, então os irmãos precisam também tomar banho. Isso quer para a ala feminina, quer para a ala masculina. Depois teremos aqui a sala de som, que é a sala que vai estar diretamente ligada aqui ao altar, ao invés de termos aqui uma boa parte da maquinaria, ou seja, uma parte das máquinas ficam aqui na sala de som e controladas através da sala de som, e teremos aqui então a cozinha. Esta é a parte do rechão, este é mais ou menos o portão, e aqui temos a escada que vai dar para os 2 andares de cima. No primeiro andar teremos diversas salas de reuniões. Aqui, pronto, serão salas que contemplarão as escolinhas e também sala de reuniões e um gabinete pastoral ou um gabinete, pronto, um gabinete de atividade pastoral. Teremos um WC também de apoio aqui às salas e também uma copa. Depois temos no terceiro andar, temos a biblioteca, temos 3 salas de reuniões e teremos 2 suítes. Para mais detalhes, pronto, essa era mais ou menos a planta tipo. Não sei se estou a tapar alguns irmãos. Essa é mais ou menos a sala tipo, ou a estrutura que teremos no rechão. Aqui temos os WCs, ou a cozinha, a sala de som e o corredor que temos hoje aí. Vamos ampliar mais os quartos de banho, de modo a termos mais cabines, e temos aqui esse corredor para dar acesso quer à sala de som, quer à cozinha, quer os WCs, e também para termos aqui o acesso à escada. Seu detalhe por andar. No primeiro andar teremos então as salas de reuniões. Já fizemos aqui as alterações que os irmãos pediram, e uma das alterações também que foi aqui mencionada é que deveríamos ter estas salas, essas paredes de maneira móvel, ou seja, se nós precisarmos ter essa sala toda ela completa, poderíamos fazer então com que essa parede ficasse móvel e poderíamos aqui estender a sala, né? Portanto, aqui também foi recomendado termos aqui várias salas por causa das escolinhas, principalmente por causa da tipologia das crianças, né? Temos dos 0 aos 5, ou dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, pronto, para estarem separados. E depois temos aqui um gabinete pastoral, porque foi levantada também aqui a situação de termos um gabinete pastoral para o pastor, para a pastoral daqui da Terra Nova, e depois temos
gabinetes para a pastoral provincial e nacional. E no primeiro andar então ficou, ou no segundo andar então ficou a biblioteca da igreja, os 3 escritórios. Depois, pronto, a liderança vai decidir quem é que fica quem é pastoral provincial, quem é pastoral nacional. Temos aqui uma suíte e também aqui a segunda suíte para cobrir então, às vezes, quando temos aqui missionários ou visitas. Também foi mencionado que depois, atendendo à própria necessidade, pode-se transformar uma suíte em 3 quartos ou 2 quartos, também é possível. Portanto, isso aí vai ser de acordo já às nossas necessidades. Aqui, estou mesmo só a apresentar fruto das recomendações que saíram da reunião passada e também para aqueles irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ver. Fruto dessas alterações, nós fizemos então e comentamos também, temos o orçamento. Dizer que os valores são estipulados em Kwanza. No primeiro orçamento, ou seja, esse orçamento ele tem aproximadamente 10 categorias, seriam estaleiro, movimentação de terra, betão, armadura, revestimento com mosaico, azulejo, alvenaria, blocos e pintura, rebocos e pinturas, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de esgotos, instalações elétricas, comunicação, CCTV e depois alguns arranjos externos. Nós, prontos, a empresa que fez a planta, pedimos então que ela, como construtora, nos desse um orçamento tipo para esta obra. E eles apresentaram um orçamento para a montagem dos taleiros, 16 milhões, movimentação de terra, 1 milhão, betão, 40 milhões. Quando estamos a falar betão, é todo o betão que vamos necessitar para erguer tudo. E as placas. Depois temos as armaduras, que é ferragem, madeira. Depois temos o revestimento com mosaico, azulejo, são 23 milhões. Temos a alvenaria, estimada a 25 milhões. Rede de abastecimento de água, 20. Rede de drenagem de esgoto, 20 milhões. Instalações elétricas, 29 milhões. E arranjos externos, 4 milhões. Isso prefaz um orçamento de 203 milhões. Isso foi o que a construtora nos apresentou. Então nós, olhando para aquilo que a construtora nos apresentou, decidimos olhar aquilo que são os valores de mercado. Porque as empresas de construção, irmãos, eles tomam como base que ao construir um determinado edifício vai haver desperdícios, gastos e tudo mais. Então eles acumulam tudo isso no orçamento. Então nós decidimos olhar para aquilo que seriam os preços se fôssemos nós a construir, ou seja, nós, igreja, a constituir uma equipa e construirmos. A partir do princípio que nós não vamos precisar de um estaleiro, até porque não temos espaço no recinto, porque temos de um lado os vizinhos, não teríamos espaço, portanto o estaleiro retiramos. Nós não vamos precisar, vamos transformar o próprio espaço em estaleiro. Portanto não precisamos criar espaço para estaleiro, portanto tiramos 16 milhões. Depois, a movimentação de terra seria também contratar pessoas para fazer cavar, para fazer nivelamento de terra. Isso nós não precisamos, porque nós íamos reutilizar a própria equipa de pedreiros e ajudantes para fazerem esse trabalho. É um bocado o modelo que nós usamos na Igreja do Prêmio, ou seja, os próprios pedreiros, os próprios ajudantes é que fizeram a movimentação de terra. Portanto, ficou incorporado num contrato que nós estabelecemos entre os pedreiros e os ajudantes. A nível de betão, nós estamos a estimar, ao invés de 40 milhões, estimamos, tendo em conta a dimensão do
para a zona estamos a falar que são 8 metros, 8 por mais ou menos 19 metros, comprando betão nas empresas, que vamos ter aproximadamente 3 placas, a primeira placa para aqui, para o projeto de chão, a segunda placa, o primeiro andar, e a terceira placa, que seria o terraço, para o segundo andar. Que todo esse betão e que todo o cimento que vamos comprar para levantar paredes, rebocar e tudo mais, nós gastaríamos mais ou menos 19 milhões. Fomos às empresas, vimos os preços, demos uma margem de erro atendendo à própria desvalorização. Estaríamos a gastar cerca de 19 milhões e 400. Depois, a nível da armadura, as armaduras estamos a falar de toda a ferragem, ferro de 12, ferro de 16, para os pilares, para as vigas gerais, para as sapatas, para tudo que nós vamos fazer em termos de ferragem, madeira, ferro, prego. Também fizemos essa estimativa junto dos preços que temos no mercado e em função também daquilo que é a inflação tem estado a influenciar os preços do mercado. Estimamos cerca de 13 milhões e 512 mil kwanzas. A nível do revestimento de mosaico azulejo, também ao invés de 23, estimamos 13 milhões. Alvenaria, reboque e pintura, ao invés de 25 milhões, parte da alvenaria já será feita aqui no cálculo que fizemos com betão, portanto, vamos precisar apenas de aqui massas de estuque, pintura e tudo mais. Então, estimamos cerca de 4 milhões 320. Depois, a rede de abastecimento e água, estimamos cerca de 20 milhões, atendendo que todos os quartos de banho estarão perfilados, os de cima, os daqui do rei do chão, do primeiro andar e do segundo andar estão todos perfilados. Logo, nós não vamos gastar muito material para cá passar tubos de um lado do outro. Ou seja, eles vão estar praticamente todos interligados. Então, vamos ter um custo mais baixo do que ele estimar aqui de 20 milhões. Vamos ter um custo de cerca de 5 milhões. A nível da rede de drenagem e esgoto, eles também estimaram 20 milhões e atendendo que apenas a cozinha é que estará um bocado deslocada. O resto dos quartos de banho estão todos interligados. Estão todos na mesma direção. Estamos a estimar 6 milhões. Depois, as instalações elétricas, como o material elétrico está muito caro, então estamos a estimar, ao invés de 29 milhões, estamos a estimar 23 milhões para toda a instalação elétrica, sistema de telefone, sistema de internet, CCTV, todos esses sistemas relativamente ao edifício estarão em 23 milhões. E aqui nos arranjos exteriores, seria mais ou menos darmos aqui uma melhorada aqui no espaço e aí fazer uma boa vala de drenagem. Estaremos a falar, ao invés de 4 milhões, estaremos a falar de 2 milhões. Depois, aqui estamos a falar só de equipamento puro. Depois estamos a estimar uma mão de obra de mais ou menos 20 milhões. Provavelmente a mão de obra que vai nos ficar mais puxada será os pedreiros, que são os que vão ficar mais tempo aqui. A pintura só entra depois das paredes estarem edificadas, os homens vão colocar azulejos, o mosaico também só vão entrar depois. Portanto, o pessoal que nós vamos ter mais aqui serão pedreiros. Então, estamos a estimar que os pedreiros provavelmente aí vão ficar com um orçamento na ordem de 8 milhões, bem discutido. Depois vai entrar as outras categorias, que é eletricista, canalizador, pintor, e aí podemos distribuir os 12 milhões. Então vamos ficar com um total de 108 milhões, ou seja, podemos reduzir de 203 milhões para 108 milhões. Portanto, esse é o orçamento que nós tentamos fazer, apresentar e estudar o máximo possível das outras categorias, mas também dizer aqui, para uma fase inicial da obra, nós íamos precisar apenas dos 19 e dos 13 milhões, que é a fase propriamente dita de levantamento de paredes, construção, edificação
esse será o orçamento que queríamos apresentar e que já foi também submetido à liderança, aos pastores, ao presbitério, e viemos apresentar agora à liderança. Obrigado. Essas palmas parece que está a dizer que não queremos. Queremos ou não queremos? Nós podemos, né? Aliás, porque temos um Deus que pode todas as coisas. O desafio está colocado na mesa. Cada um de nós é um artífice desse edifício. Os técnicos depois vão, conforme se sugeriu na reunião passada, vai se distribuir o orçamento por igrejas segundo a sua capacidade. Amém? Quer dizer que se Terra Nova é a mãe, vai ter que suportar um peso de mãe. Não é isso? É segundo a proporção, né? Ok. Depois dessa fase, então, vamos fazer chegar os orçamentos. Contribuindo e vamos ver esse edifício a ser levantado. Se tivéssemos já dinheiro, pelo menos esse 19 mil, talvez próxima semana já te davam fora, abaixo, essa estrutura toda que está aí atrás, para começarmos a cavar as sapatas e um mês depois termos os pilares. Basta termos os pilares e a primeira laje levantada ou composta, temos meio caminho andado. O resto vai ser só subir. Aleluia? Eu pelo menos já estou vendo o edifício aqui. Não sei se o irmão também está a ver isso. Não é por nós, é por aquele que nos capacita. Nós, como igreja, podemos ou não podemos fazer isso? Podemos. Mão na massa, né? Vamos orando, vamos intercedendo a Deus para que apareçam pessoas disponíveis para além de nós, membros da igreja, possa também aparecer alguém que se interesse pela obra e nos doar algum dinheiro. E também temos irmãos aqui que podem servir de link, fazer chegar a nossa ideia, o nosso projeto a pessoas que têm dinheiro para poder nos ajudar. Aleluia? Amém. E nisso a Terra Nova deve fazer força, deve ter talvez a maior igreja é Terra Nova, e se é a maior também deve ser a igreja que deve sustentar mais e deve ser a igreja mais motivada. Primeiro, o edifício está no terreno da Terra Nova, é a primeira a se beneficiar. Por isso, quando nós erguermos esse edifício aí, também vai ser fácil, a própria Terra Nova ter o tempo em marcha. Aleluia. Amém, Terra Nova. Oh, não tem aqui Terra Nova. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, brevemente, os orçamentos por igreja regional vão chegar na mesa de cada igreja. Quanto a isso, irmão, não cesse de orar. Ore por esse projeto. Ore para que Deus motive as pessoas a contribuírem. Aleluia. E quando você tiver o coração de contribuir na obra de Deus, Deus mais vai te abençoar. Deus vai dar. Aleluia. E terminamos. Irmão, a gente tem que mandar um. Não. Ou alguma inquietação? Inquietações já houveram na primeira reunião quando trouxemos o projeto. Tem mais? Ok, a irmã aqui disse ok. Quer dizer que esse ok é selado com o Espírito Santo. Aleluia. Terminamos a nossa jornada de hoje. Amanhã outra vez. Por favor, tem que ser mesmo 9 horas. O horário que está no programa é 9 horas. Sim. Mas começamos a aparecer para além das 9. 4
10 horas. Quase 11, está aqui o pastor Lourenço a dizer quase 11 horas. Quer dizer, se começasse 9 horas, já teríamos terminado há bastante tempo. Prevíamos ir até 15 horas, mas creio que não vai ser necessário. Se amanhã chegarmos cedo, vamos sair um pouco mais cedo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar para a nossa saída, nosso regresso a casa.